em seu processo de desenvolvimento pleno e não apenas nas suas aprendizagens formais. Nesse processo de acompanhamento das aprendizagens, como cabe a uma avaliação humanizadora, a grande perspectiva é de tentar trazer o aluno em seu processo de autoria. E, nesse sentido, o aluno começa a ser visto não apenas pelo que ele produz ou pelo que ele erra em relação a determinada atividade, mas, sobretudo, que o professor possa reconhecer esse aluno enquanto sujeito, enquanto protagonista. E, nesse sentido, a prática pedagógica vai tentar contribuir com a aprendizagem dos estudantes do modo que eles se expressarem na escola, e não com um modelo padrão a ser seguido, mas cada um visto em sua individualidade, na sua personalização da aprendizagem, e com isso a gente tentar um sentido de socialização de uma escola que não apenas ensina, mas uma escola que educa. Por exemplo, vocês poderiam me perguntar, que práticas estão acontecendo que podem expressar esse acompanhamento de fato da aprendizagem. Sabemos que, embora os índices do IDEB nos apontem como no último lugar na educação nacional, e isso, de certa forma, fragiliza a autoimagem dos professores, existem muitas práticas acontecendo na rede e muitos professores com experiências extremamente interessantes já incorporaram práticas com um sentido não de um modismo de construtivista, mas de fato eles entenderem como o aluno aprende e criando situações didáticas que favorecem a expressão dos nossos estudantes. A gente sabe que isso acontece na rede, eu fui da rede por tanto tempo e sei de que quando a gente fala de um êxito de aprendizagem, a gente está falando de todo um processo, de uma culminância, de que os professores são os atores principais, porque mediam a aprendizagem, porque interferem junto à aprendizagem dos estudantes, e mesmo assim, muitas vezes, todo esse trabalho não se expressa nas avaliações em larga escala. Isso não deve incomodar a cada um de nós, Claro que quanto mais práticas exitosas, em termos globais, se vai ter uma expressividade do Estado de Pernambuco, mas essa não deve ser a nossa maior preocupação. A tônica deve ser, de fato, que possamos desenvolver uma prática com qualidade, como sabemos fazer. Uma prática em que, de fato, a proposta da escola tem esse sentido ampliado, como a gente sabe que acontece em muitas salas de aula da nossa rede. Uma outra questão que vocês podem me fazer é perguntar se esse registro, que agora é apresentado como uma necessidade dos processos avaliativos, se ele é mais um modismo ou se, de fato, ele é apenas colocado para dar mais trabalho ao professor. Então, vocês ficam na dúvida em relação a esse registro. Eu diria que, definitivamente, ele não é um modismo, mas preciso concordar com vocês que, de fato, ele vai dar mais trabalho ao professor. E vai dar mais trabalho na medida em que o professor resgata, com esse registro, a articulação entre a teoria e a prática, na medida em que ele vai tentar trabalhar todo o processo desenvolvido, registrando, apontando dados, descrevendo as observações, conseguindo relacionar a aprendizagem do estudante e ao que ele se expressa nas verificações da aprendizagem. Então, certamente, isso é uma tarefa que exige uma personalização da aprendizagem e do processo de ensino. Certamente, cada um de vocês, professor, vai tentar se aproximar do seu aluno, vai conhecê-lo para poder, então, conseguir registrar algum dado que seja relevante para a construção do perfil que você tem desse aluno e, da mesma forma, ter também da sala de aula. É claro que esse não é um processo que se faz rapidamente, é um processo que exige um esforço da tomada de decisão, um esforço no sentido de trabalhar alguns instrumentos, algumas estratégias que sejam relevantes de fato para capturar
como é que o meu estudante aprende, como é que ele está se desenvolvendo, como é que ele está em relação a como ele chegou na sala de aula e a partir das situações didáticas, como é que ele começa a se desenvolver. Então, esse registro veio para ficar na medida em que o professor, ao mesmo tempo em que ele tem mais trabalho, ele também reassume o seu lugar enquanto trabalhador intelectual, na medida em que esse registro ressignifica a autoria docente em relação ao seu fazer. Não existe um modelo pronto a ser ensinado de como o professor registra o processo avaliativo. Ele precisará desenvolver a sensibilidade, desenvolver a observação, se tornar de fato um pesquisador que vai conseguir fazer todo um levantamento da prática que ele desenvolve na sala de aula e certamente muitos de vocês poderão começar a socializar as experiências que são bastante relevantes, mas que vocês próprios talvez até nem se reconheçam enquanto autores de uma pedagogia que possa transformar a realidade do nosso Estado, em termos educacionais, e principalmente a vida das nossas crianças e dos nossos estudantes em todos os níveis da educação básica. Então vocês poderiam perguntar, mas Fátima, e voltou a nota. E agora que eu tenho uma prática construtivista, e como é que eu vou fazer agora para que essa nota represente de fato o desempenho do meu aluno? Eu diria a vocês que realmente a gente fica um pouco inseguro nessa mudança, mas na verdade ela vem somar a todo esse processo de desenvolvimento reflexivo sobre a avaliação que está sendo desenvolvido na rede. Porque a nota ela é apenas a referência dos dados quantitativos que você consegue verificar nas aprendizagens do estudante. Mas a avaliação, de fato, ela não se resume à nota. Você vai atribuir notas, mas, sobretudo, você vai tentar analisar e interpretar o que o estudante apresentou como referência naquele exercício, naquela atividade que você propôs. Então, o seu trabalho avaliativo é muito maior do que simplesmente a conferência quantitativa do que o aluno produziu ou apresentou no seu rendimento. De fato, a avaliação, incluindo a nota é uma etapa desse processo. Porque, na verdade, o que você vai fazer é, a partir desse dado quantitativo, desenvolver todo um processo qualitativo de análise, de interpretação, de julgamento e de tomada de decisão que só o professor é capaz de fazer. Que só o professor, com a sua formação e a sua reflexão sobre a prática, pode desenvolver e apontar as pistas que possam levar os nossos estudantes ao crescimento e ao desenvolvimento de todas as suas potencialidades. Nos processos avaliativos, o papel dos educadores é de fundamental importância, pois acreditamos que o educador é essencial em toda a construção do conhecimento. Portanto, a avaliação é entendida como parte integrante do processo de construção desse conhecimento. Assim, nós entendemos que a escola é um locus privilegiado de todo esse processo de formação e, portanto, é papel da escola fazer com que tanto o aluno como também os educadores construam as suas informações. Nós esperamos que a fala e as reflexões que a professora Fátima trouxe nesse momento possam contribuir para o debate no interior das escolas, no sentido de que os educadores reflitam sobre as suas práticas avaliativas, de tal maneira que a escola pública em Pernambuco cumpra com seu papel social, que é de garantir uma escola de qualidade e uma educação social para todos os pernambucanos.